Eu quero te convidar a abrir a sua Bíblia na carta aos Hebreus, no capítulo de número 11. Nós estaremos lendo o verso de número 8, que diz assim: pela fé, Abraão, sendo chamado para um lugar que havia de receber por herança, obedeceu e saiu, sem saber onde ia. Um homem chamado Abraão estava com a sua família, levando a sua vida, trabalhando, cuidando dos seus familiares, e Deus fez um chamado, e Deus chamou Abraão. E aqui a palavra diz que pela fé, tudo o que nós fizermos deve ser pela fé. Ele saiu. Deus não falou ao certo onde ele estaria indo. Deus não falou o que haveria de acontecer na vida dele. Mas pela fé, ele saiu e foi para o lugar receber aquilo que Deus tinha para ele. A palavra diz que ele obedeceu. Entenda uma coisa. Deus tinha um plano na vida de Abraão. Deus tinha um plano para os seus discípulos. Deus tem um plano para você. Ele tem um plano com a sua vida. Abraão não foi mais importante do que você a ponto de ser o especial. Não, Abraão foi importante e especial, mas você também é especial. Os discípulos eram especiais, mas você também é especial. E quando Deus nos chama, Ele tem um plano, Ele tem um projeto. E aí nós começamos a andar, a nos mover. E como é que nós recebemos esse projeto? Porque nós cremos que o Senhor nos chamou. Ainda antes de estarmos no ventre da nossa mãe, o Senhor já nos conhecia e já nos chamava pelo nosso nome. Então, nós não somos qualquer pessoa, nós somos pessoas escolhidas. Eu estou falando com você, que Deus ama você e tem um projeto para a sua vida. E quando nós entendemos isso, e Deus não faz acepção de pessoas, Deus não chamou aquele e deixou aquele outro pelo sobrenome, não. Deus tem um chamado para cada um de nós. E quando nós entendemos esse chamado, quando nós recebemos esse chamado da parte do Senhor, nós deixamos uma etapa da nossa vida e pela fé começamos a nos mover, a caminhar, a nos dirigir, muito embora às vezes não sabemos muito bem o que é que Deus tem, mas sabemos que Deus está no controle. Então o que precisamos fazer? Apenas caminhar, crendo que Deus está no controle da nossa vida. Quando nós nos entregamos, e às vezes nós olhamos para o que tem acontecido conosco, quase sempre nós nos deparamos com algumas frustrações, com algumas tristezas. Às vezes nós carregamos no nosso coração alguns rancores, alguns medos, porque falhamos. Dizemos assim: olha, até que eu tentei caminhar pela fé, mas eu falhei, eu errei, não deu certo, parece que Deus se esqueceu de mim. Entenda uma coisa, mas lá no fundo do coração, você tem o entendimento que você não pode ficar parado, que nós precisamos avançar, que nós precisamos crescer, que nós precisamos melhorar. Por que é que nós frustramos quando estamos parados? Porque nós nascemos para crescer, para melhorar, para desenvolver, para sermos frutíferos. Esse é um chamado da parte do Senhor.
Deus nos chamou para sermos frutíferos. Quando não somos frutíferos, ficamos entristecidos. É o vendedor que no final da tarde não conseguiu vender nada e fica triste. Diz assim: hoje eu não fiz nada, hoje eu não vendi nada. É o pescador que não pescou nada e diz assim: eu queria ter pescado, mas eu não consegui pescar nada. E às vezes nós nos sentimos frustrados em relação a algumas áreas da nossa vida. Eu quero que você entenda uma coisa. Se você resolver parar, aquietar e dizer assim: olha, vou cruzar os meus braços, o tempo vai passar do mesmo jeito. E o tempo é implacável. O tempo passa, as rugas aparecem, os cabelos ficam brancos, estando parado ou se movimentando. Só que aquele que fica parado, ele vive frustrado. Aquele que se movimenta, aquele que peleja, aquele que luta, ele na verdade, ele está se alimentando, ele está se completando, porque ele diz assim: estou fazendo alguma coisa, eu não estou parado. E isso, querido, isso é uma atitude de fé, não ficar parado, não ficar de braços cruzados no meio do caminho. Não é o desejo de Deus para a sua vida. Quando você ouve a palavra do Senhor, quando você recebe a palavra do Senhor, você entende que a palavra de Deus nos traz um movimento. Deus é Deus de movimento. E as coisas se movimentam, a terra se movimenta. O tempo, na verdade, é a consequência de tudo aquilo que nós estamos vivendo. Por isso não adianta, não resolve ficar parado. E não é tempo de ficar parado, é tempo de nos movimentar. E qual a melhor proposta? A melhor proposta é fazermos exatamente como Abraão fez. Vou começar a caminhar pela fé. Vou começar a dar os meus passos de fé. Estou ouvindo a palavra, estou recebendo a palavra, sei que não nasci para ficar estacionado, então vou começar a caminhar, para vencer, para melhorar, para ser frutífero. E isso é uma questão de atitude. Esse é o tempo de você tomar atitude na sua vida. Eu não sei se você está me ouvindo. Existe uma palavra que está em 1 Pedro, eu quero que você acompanhe comigo. Está em 1 Pedro, capítulo de número 2, no verso de número 9. E essa palavra é tão maravilhosa que ela diz assim, ela se refere a cada um de nós. 1 Pedro 2, 9 diz assim: vós, porém, você, a palavra está falando com você, você é uma geração eleita, você foi chamado para viver um sacerdócio real, uma nação santa, porque você é um povo adquirido. Adquirido como? Quem nos comprou? Jesus, quando morreu na cruz do Calvário, na verdade ele estava comprando a mim e a você. Nós somos um povo adquirido. No verso de número 10 diz assim: antes você não era nada, antes você não era povo, mas diz assim, mas agora vós sois o povo de Deus. Antes você não tinha alcançado a misericórdia, mas agora, porque você abriu o seu coração, porque você teve o entendimento da palavra de Deus, agora você obteve misericórdia. Essa palavra está falando de uma situação que de repente é mudada, é transformada, de alguém que não era nada, de alguém que era considerado uma escória, de alguém que era humilhado, de alguém que era deixado de lado. Aí o Senhor, o Criador do universo, diz assim, aquele que fez todas as coisas, Ele diz assim: mas agora você é o meu filho amado.
agora você é minha filha amada. Você não era, mas agora você é, porque você abriu o seu coração, porque você tomou decisão preciosa na sua vida. O interessante que quem escreve isso aí, quem escreveu isso aí foi um homem chamado Pedro, aquele camarada que estava pescando, e Jesus passou e falou assim: vem comigo, Pedro. E Pedro começou um processo de transformação, querido, um processo de mudança. E tinha hora que Pedro era muito ousado, tinha hora que Pedro era muito nervoso, tinha hora que Pedro estava encolerizado e tirou a espada e cortou a orelha de um camarada, e às vezes Pedro foi muito afoito naquilo que ele fazia, mas chegou lá na frente, Pedro já não era o mesmo. A palavra de Deus já tinha trabalhado, já tinha lapidado a vida de Pedro, de tal forma que Pedro escreve de forma maravilhosa. É aquele que era pescador, hoje ele estava escrevendo de uma outra forma. E Pedro mostra o que foi que o Senhor fez na vida dele. Sabe o que Deus fez na vida de Pedro? Deus lapidou a vida de Pedro. Ora ele errava, ora acertava, ora Pedro fazia coisas que não devia, ora Pedro estava negando a Jesus, mas poucos dias depois, Pedro, depois de receber o Espírito Santo, Pedro prega, 3.000 pessoas, diz assim: a palavra que esse homem está pregando não é dele, isso é a palavra de Deus. Nós queremos esse Deus na nossa vida. Foi assim na vida de Pedro. Mas qual o passo? O passo é tomarmos decisões de fé. O passo é entregarmos a nossa vida ao Senhor, com um detalhe: permitirmos que Deus venha nos lapidar, permitir que Deus venha tirar alguns excessos da nossa vida, permitir, querido, que Deus venha tirar algumas coisas que não agradam a Ele. Você sabia que uma das pedras mais valiosas é o diamante? Claro, é a pedra preciosíssima, maravilhosa. Mas o diamante, ele, para ser valorizado, ele precisa ser lapidado. Se o diamante não for lapidado, não tem nenhum valor. E é exatamente assim comigo, com você. Quando nós deixamos Deus nos lapidar, quando nós levantamos as nossas mãos e dizemos: Senhor, faça obra na minha vida, Senhor, que não seja a minha vontade, mas que seja a tua vontade, Deus vai nos lapidando, Deus vai nos transformando. Eu não sei se você está entendendo o que eu estou falando. Portanto, você é uma pedra preciosa, mas com certeza precisa ser lapidado. Você entende assim ou não? Porque depois de lapidado, o diamante tem um brilho especial, o diamante tem uma beleza especial, e com um detalhe: dizem os estudiosos que o diamante, uma pedrinha de diamante, ela é única, não existem duas iguais. Você é único, não existem duas pessoas exatamente igual a você. Pode até parecer, mas não é igual a você. Mas o diamante, para ser lapidado, ele passa por um processo, porque é uma pedra muito dura, e às vezes o nosso coração está mais endurecido do que um diamante, não é verdade? Mas quando nós abrimos o nosso coração diante de Deus e dizemos assim: Deus, venha, entre, trabalhe, faça algo, muda a minha vida, eu permito que o Senhor mude a minha vida, aí o Senhor começa a trabalhar nas nossas vidas. E Deus, Ele estará no controle, entenda isso. Eu gostaria que você avisasse quem está do seu lado: Deus está no controle da sua vida. Caderno de Daniel, capítulo 3, verso 19.
fala a respeito de 3 jovens. 3 jovens que não recuaram. 3 jovens que não voltaram atrás, que não desistiram. E um rei quis que eles adorassem outros deuses. E eles disseram: nós não. Nós adoramos apenas ao Senhor dos Exércitos. Eles se chamavam, os 3 jovens, eles foram lançados em uma fornalha. Eu gostaria que você acompanhasse comigo, está em Daniel capítulo 3, verso de número 19, que o rei Nabucodonosor encheu de furor, mudou o aspecto do seu rosto e lançou Sadraque, Mesaque e Abdenego na fornalha. Só que ele pediu que aquela fornalha estivesse superaquecida, estivesse mais do que aquecida. Você consegue imaginar um negócio desse? Você não nega o seu Deus, então vou te jogar na fornalha. Talvez você pudesse dizer assim: mas você está sendo muito radical. Não, a fé deles estava sendo provada, estava sendo testada. Nós precisamos testar a nossa fé, para que a nossa fé seja amadurecida. E aqueles homens foram amarrados, foram lançados em uma fornalha, e o rei, muito curioso para ver as cinzas daqueles 3 homens, chegou e olhou e chamou os seus funcionários e falou assim: espera aí, vocês jogaram 3 homens na fornalha, mas não tem 3, tem 4 homens, e eles estão caminhando no meio do fogo. O próprio Jesus estava junto deles. Ah, querido, entenda isso. Quando passamos pelas batalhas, não estamos sozinhos, o Senhor está conosco. Quando passamos pelo fogo, diz a palavra no caderno de Isaías, que o fogo não nos queimaria. E quando passarmos pelas águas, as águas não vão nos submergir. Por quê? Porque tomamos um passo de fé. Nós cremos que o Senhor está conosco, que o Senhor está nos lapidando. Entenda isso, por favor. O Senhor está te preparando. Por que é que o Senhor está te preparando? Porque Ele tem um projeto na sua vida, Ele tem um propósito na sua vida. Por isso, meu querido, quanto mais você amolecer o seu coração, tanto mais fácil será do Senhor trabalhar. Tanto mais fácil, porque uma argila, quando ela está molhada, umedecida, ela se torna fácil de ser trabalhada. E o Senhor quer que nós sejamos como um vaso na mão do oleiro. O Senhor quer que nós sejamos como uma pedra preciosa nas mãos do Criador, para que Ele possa lapidar, para que a luz dEle, para que a luz do Senhor possa passar através das nossas vidas e alcançar outras pessoas que estão perdidas, que estão machucadas, que necessitam. Por isso, querido, por isso, minha irmã, eu quero que você entenda isso, que Deus está no controle da sua vida, Deus está trabalhando a sua vida, e aquilo que Deus está fazendo com você, aquilo pelo qual você está passando, é exatamente o trabalhar do Senhor, é o operar do Senhor. Por que é que Deus está operando em nossa vida? Porque Deus tem um projeto especial, e eu quero te avisar, você é mais precioso, você é mais importante do que qualquer pedra de diamante, do que qualquer pedra preciosa. Você foi chamado com um propósito, você foi criado com um objetivo, você não é um cobaia, você não é uma experiência, você é um filho de Deus. Entenda isso. Onde você se encontra? Feche os seus olhos. Talvez você esteja na cela de uma prisão. Talvez você esteja num leito de hospital. Talvez você esteja meio que paralisado pelas circunstâncias da vida. O tempo está passando e Deus tem um projeto com você. Não recue, não volte atrás. Não esteja parado. Feche os seus olhos aí onde você se encontra e coloque a mão assim sobre o seu coração, porque eu quero orar por você. Deus, em nome de Jesus, eu quero apresentar esse homem e essa mulher.
Tome, ó Deus, essa vida em tuas mãos. Faça, Senhor, um milagre. Opere poderosamente. A tua palavra foi pregada, a tua palavra foi anunciada e ela não poderá voltar vazia. Por isso, nesse dia de hoje, Senhor, quero apresentar essa vida que é tão preciosa, que é tão amada, que é tão especial, diante das tuas mãos. Abençoe poderosamente em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Que Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus.